Olá, eu sou Gabriela Miranda, eu sou fisioterapeuta, especialista na área de fisioterapia na saúde da mulher e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto. Porém, antes de falar sobre a dor do trabalho de parto, eu acho que vocês deveriam entender um pouquinho sobre o que é o trabalho de parto, como ele é desencadeado, por que dói e por que a gente tem que aliviar uma dor que é fisiológica. Então, falando de um trabalho de parto a termo, em que a mãe encontra-se entre 37 e 42 semanas, e baseada em entender o porquê que as coisas acontecem, eu criei essa imagem para explicar como que é desencadeado o trabalho de parto. Por que esse bebê resolve nascer já que está num lugar quentinho e seguro, protegido pela sua mãe? Então eu dividi em 10 etapas, digamos assim, como funciona o parto, né? A primeira coisa que acontece é um estresse fetal. Dentro da barriga da mãe acontece a maturação fetal. Ele já entende que está na hora de nascer e que está apertado ali demais, aquilo estressa ele. E aí ele faz com que o hipotálamo dele libere um hormônio chamado corticotrofina, que estimula a hipófise fetal, liberando o hormônio adrenocorticotrófico, que estimula a glândula adrenal, o córtex da glândula adrenal fetal, e esse córtex produz o hormônio cortisol. O hormônio cortisol caminha através do cordão umbilical até a placenta e faz com que essa placenta diminua o nível de progesterona, aumente a síntese de estrogênio e de prostaglandina, crie receptores de ocitocina no útero e aumenta a produção de relaxina. Isso vai gerar contrações no miométrio. E inicialmente vai ser as contrações que a gente chama de pródromos. Cada vez mais intensas essas contrações ficam, intensas e mais próximas, se dá o trabalho de parto na fase latente, que é uma dilatação até 4 centímetros. Só que não é o suficiente para dilatar completamente e chegar à fase ativa do trabalho de parto. E aí essa irritação uterina com dilatação do miométrio, com dilatação do cérvix, manda uma mensagem para o cérebro materno em que a hipófise materna libera a ocitocina e a endorfina em forma de pulsos, para que haja contração mais forte, mais intensa, seguida de um relaxamento. E isso vai formar o ritmo do trabalho de parto, que é contração e relaxamento, até que se dilate 10 centímetros. Então, de 6 a 10 centímetros, a gente chama de trabalho de parto ativo. Chegou aos 10 centímetros, ela vai entrar em processo de expulsão fetal, né? E aí, nesse período, a mãe precisa de uma força adicional para parir. E aí, a glândula adrenal materna envia um hormônio chamado adrenalina para dar mais força, mais gás para a mãe e conseguir empurrar como ela realmente precisa. E aí o bebê entra no canal de parto e vai descendo. Conforme ele vai descendo pelo canal de parto, ele ainda ativa o reflexo de Ferguson, que vai aumentar ainda esses puxos, vai dar mais vontade da mãe empurrar a criança por esse canal. Então os puxos vão ficando mais fortes e ocorre fisiologicamente, naturalmente. Cada vez que vem uma contração, a mãe sente a necessidade de empurrar e de relaxar, de empurrar e de relaxar. E assim vai se dando o trabalho de parto de forma fisiológica e natural. Tudo ocorre porque a mãe tem a vontade. E aí o bebê vai descendo pelo canal de parto até o momento em que ele é expulso. Após a expulsão fetal, que é o nascimento do bebê, ocorre a dequitação da placenta e termina-se o trabalho de parto. Então, se tudo ocorre de forma tão fisiológica, por que o trabalho de parto dói? Simplesmente porque a dor é uma sensação desagradável e a contração do útero e o estiramento do canal vaginal são percebidos como dor pelo sistema nervoso central, por serem áreas inervadas. O que diferencia é a percepção da dor, que é vivenciada de forma única, individual e subjetiva por cada um.
E ainda tem outra coisa, o trabalho de parto, ele tem envolvimento de outros aspectos que podem interferir na percepção dessa dor, que pode ficar muito maior ou muito menor, de acordo com esses outros aspectos. E que aspectos seriam esses? Bem, esses aspectos seriam a ansiedade, o medo, o estresse e a não aceitação, que vai gerar um desespero materno com muitos gritos e muita dor contínua. E isso acontece por quê? Porque quando ela está desesperada, o organismo materno entende que aquele trabalho de parto pode não ser tão fisiológico assim, sim ser uma ameaça para a saúde dela, já que ela está tão descompensada. E aí a glândula adrenal dela começa a produzir o hormônio adrenocorticotrófico e cortisol e adrenalina em excesso. E esses hormônios em excesso vão aumentar a contração, a intensidade, a durabilidade, a força mesmo dessa contração e diminuir cada vez mais o espaço de relaxamento entre uma contração e outra. Fora que todos os outros hormônios continuam agindo, a ocitocina, o estrogênio e as prostaglandinas. Então, se ela está desesperada, com medo, ansiosa e com dor, tem aquele famoso ciclo medo, tensão, dor, medo, tensão e dor. Isso vai atrapalhar no trabalho de parto, gerando um trabalho de parto estressante, que vai resultar em um trabalho de parto prolongado, parada de progressão, desistência materna, porque ela vai dizer, não, eu não aguento mais isso, pelo amor de Deus, me leva para uma cesariana, não estou mais aguentando. O cansaço, cãibras, tremores, calafrios, arrepios, aumento da pressão arterial que vai levar ao sofrimento fetal, as distócias de trabalho de parto e até mesmo um parto forçado. Visto isso, existem fatores que podem ajudar ou atrapalhar o trabalho de parto, né? O ideal seria que no pré-natal a mulher fosse informada, conscientizada, tivesse o conhecimento sobre o seu corpo e sobre o que ela vai passar no trabalho de parto, que isso já desmistificaria todas as crenças e os preconceitos, ela já chegaria num hospital em trabalho de parto completamente consciente do que ela poderia esperar, né? O que acontece também são que os hormônios, eles têm que ser produzidos, os hormônios bons. Ocitocina e endorfina. Quanto mais ocitocina e endorfina, você gera uma certa tranquilidade e coragem para passar pelo trabalho de parto. Agora, se você não tiver só ocitocina e endorfina e sim um excesso de cortisol e adrenalina, você vai aumentar o seu medo, seu estresse, a ansiedade e essa dor, que seriam as emoções. Então, as emoções interferem nos hormônios e os hormônios interferem nas emoções. Isso tudo porque você não teve uma conscientização prévia do que você poderia esperar, né? Se você tem o conhecimento das coisas, tudo que você vier a passar fica bem mais fácil e prazeroso até, né? Como deveria ser um trabalho de parto, cheio de ocitocina, cheio de amor e aceitação. Parto. Os outros 3 fatores seriam o ambiente, os profissionais e um acompanhante. O ideal é que a mulher tenha um ambiente propício, com uma iluminação mais escurinha na penumbra, com privacidade, com conforto, com alimentação adequada à livre demanda. Os profissionais com uma equipe multidisciplinar, gentil, educada, que ofereça os métodos de alívio da dor, que não é uma coisa exclusiva da fisioterapia, mas sim de todos que estão envolvidos no trabalho de parto. E com a presença de um acompanhante que dê o suporte emocional e a segurança que ela precisa. Então, o ideal é que desde o pré-natal ela já pense em quem é essa pessoa que tem equilíbrio para poder ficar com ela e estar com ela presente naquele momento durante o trabalho de parto dela. Sem estar fixada no celular ou pensando no que pode acontecer lá. Não, mas estar presente para abraçar e para apoiar ela, para inclusive participar junto com a equipe do que vai acontecer naquele trabalho de parto, sempre com o intuito de dar conforto e ajuda a essa mulher. Então, baseado nisso, o que vocês acham? A contração vai doer ou não? Vai depender especialmente das emoções, de como é que ela vai estar sentindo-se no momento, até mais do que da parte física,
são as contrações uterinas, mas sim, ela vai sentir dor porque o útero é inervado, porque o canal de parto é inervado. E sim, ela pode sentir dor porque a dor é subjetiva e individual. E não, ela pode não sentir dor também porque a dor é subjetiva e individual. E aquela contração para ela pode ser percebida como uma forma prazerosa para que ela venha ter o bebê. Ou talvez, sim ou não. Vai depender de toda a situação que envolve o trabalho de parto naquele momento e da percepção que ela vai ter. Então, sim, não e talvez. Isso é individual de cada paciente, de cada gestante, de cada parturiente. Cada uma vai ter um sentimento diferente no trabalho de parto e um parto sempre vai ser diferente do outro. Então, a gente nunca pode menosprezar a dor do outro e sim tentar entender e tentar aliviar. E por que a gente deveria aliviar uma dor que é fisiológica? Porque a dor percebida de forma exacerbada vai afetar o emocional, o hormonal e o corporal e vai conduzir a um trabalho de parto não natural. E não é o que a gente quer, né? Então a gente tem que aliviar essa dor para que ela fique o tempo todo produzindo somente os hormônios bons e não entre naquela situação de desespero que vai ativar o sistema nervoso simpático dela e vai aí jogar adrenalina para aquele corpo, que não, no momento do trabalho de parto, que não é o que a gente quer, somente no final do parto. E então, o que a gente vai poder fazer para aliviar essa dor? O ideal, como eu já falei antes, era no pré-natal oferecer informações para que ela tivesse conhecimento e conscientização do que ia acontecer durante o trabalho de parto dela e sobre o corpo dela, que seria uma preparação prévia para o trabalho de parto. E durante o trabalho de parto, a gente tem que estar o tempo todo informando o que está acontecendo, tanto para ela como para o acompanhante, para que ela fique ciente de que o trabalho de parto está andando de forma como é esperada. E sim, oferecer os métodos para aliviar a dor. E talvez até oferecer os métodos farmacológicos, sendo que os métodos farmacológicos são oferecidos pelos médicos. Porém, no nosso caso, nós estamos falando dos métodos não farmacológicos para o alívio da dor, que seriam um suporte contínuo, música, água, aromaterapia, acupuntura, movimento, relaxamento, termoterapia, o acompanhante, a vocalização, a respiração, a massagem, a ambientação, o sorriso, o pensamento positivo e até mesmo descansar. Isso tudo para promover o conforto materno durante o trabalho de parto e assim aliviar a dor dela. E explicando cada um desses métodos, a gente vai começar pelo suporte contínuo, que seria ter uma equipe multiprofissional humanizada, com educação, com gentileza, tratando bem essa paciente para que ela esteja se sentindo num ambiente seguro, né? Explicando para ela o que vai acontecer, o que vai passar, pelo que ela vai passar, com psicólogo, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, médicos, os técnicos de enfermagem, todo mundo lá disposto, presente em ajudar essa gestante durante todo o processo do trabalho de parto dela. Na sequência, seria um ambiente adequado, um ambiente com pouca luminosidade, na penumbra, com espaço privado para ela, confortável, em que ela pudesse se movimentar ou deitar ou fazer aquilo que ela tivesse vontade, somente com a presença do acompanhante, e que cada vez que um profissional fosse lá, fosse com calma, falando baixinho, para que a gente ative todo esse sistema límbico dela, para que ela tenha um parto tranquilo. Uma figura importantíssima no trabalho de parto é a presença de um acompanhante. Um acompanhante que esteja presente, que ofereça segurança, conforto, que esteja lá para abraçar, para ajudar em todo o processo. E isso vai fazer com que ela libere dopamina, com que ela se sinta mais alegre, disposta e feliz naquele momento. Outro grande aliado é sorrir. Sorrir ajuda no relaxamento e descontração e ainda libera dopamina, que dá uma sensação de prazer, felicidade e alegria. Outro fator é o pensamento positivo. Aos olhos da inteligência emocional, os pensamentos são magnéticos e emitem uma frequência capaz de influenciar as coisas e as pessoas ao nosso redor.
Quando você pensa positivo, entra em uma frequência positiva e atrai coisas benéficas para a sua vida. É aquela famosa frase: querer é poder. Eu posso, eu consigo. E falando isso, você atrai coragem para você passar por esse momento. A música. Tem pessoas que relaxam ouvindo músicas. Então, se você é uma dessas pessoas, você pode fazer uma playlist de músicas que te relaxam, colocar no teu celular e ficar ouvindo durante o seu processo de trabalho de parto. E assim conseguir uma tranquilidade para passar por esse momento. A água. A água exerce um efeito tranquilizador e relaxante durante vários aspectos da nossa vida. No caso do trabalho de parto, tanto com banho de aspersão, que seria o banho de chuveiro, como o banho de imersão, que seria o banho de banheira. No caso do banho de chuveiro, o ideal seria uma água morna, que relaxa os músculos e o corpo e deixar aquela água cair, especialmente na região lombar, enquanto você fica se movimentando de um lado para o outro. E ele é contraindicado em casos da paciente se sentir fraca ou ter sensação de desmaio, né? Porque aí você corre um risco de realmente ela cair durante esse momento e não é o que você quer. E no caso do banho de imersão, que seria o banho de banheira, o ideal também seria que fosse usada uma água morna, para diminuir a sensibilidade dolorosa e a pressão nas articulações e tecidos. Só que tem um detalhe, ele só deve ser utilizado na fase ativa do trabalho de parto, com uma dinâmica boa e uma dilatação superior a 6 centímetros, e de preferência só durante 1 hora, porque acima de 1 hora ele pode relaxar tanto a paciente que vai desacelerar o trabalho de parto dela. E é contraindicado em casos de amniotomia, bolsa rota, especialmente acima de 24 horas, sangramento excessivo, mecônio, frequência cardíaca fetal alterada, HIV, hepatite e prematuro. E termoterapia, que seria o uso de bolsa morna ou fria e daquelas almofadas com essências que podem ir ao micro-ondas. Caso do frio, ele vai diminuir a velocidade de condução nervosa das fibras aferentes à delta de dor. Vai diminuir o limiar dessa dor pela diminuição da atividade simpática desses nervos periféricos. E ainda vai diminuir o metabolismo, o edema, pela vasoconstricção. No caso de ser usado o calor, ele vai permitir a vasodilatação, que vai diminuir os espasmos musculares e promover o relaxamento local. E tem um detalhe, ela não deve ser colocada no abdômen, porque ele pode aumentar as contrações uterinas. E aí ele pode ficar até de forma insuportável. Então o ideal é que só se use na parte dorsal mesmo, onde tem a inervação do útero, que é a parte lombar. O descanso. Você tem que ter em mente que o trabalho de parto, ele é da mulher e não da fisioterapeuta ou do médico ou do enfermeiro. Então ela deve fazer aquilo que ela está sentindo vontade no momento. E se ela quer descansar, ficar deitadinha, até dormir um pouco, ela tem todo o direito. E aí você tem que deixar ela curtir aquele momento e dizer assim: não, você quer dormir? Então eu vou te deixar dormindo 1 hora, 2 horas. Aí você vai lá e pergunta: já descansou? Quer levantar agora? E aí a gente vai indicar o que é melhor para ela fazer no momento. Mas se ela quiser descansar, a gente deixa, a gente respeita sempre a vontade da mãe. O relaxamento. A parturiente ela pode relaxar de várias formas. Ou com a presença do fisioterapeuta, em que ele vai pedir para ela fazer uma contração corporal total, para ela perceber o que é estar contraído, e depois soltar todo o corpo para ela perceber o que é relaxar. Ela pode ficar em várias posições e você usar, inclusive, a respiração para ajudar nisso. E aí você pode usar, como eu falei, a respiração. A respiração ela deve ser lenta e profunda e pode ser em várias posições. Isso vai melhorar muito a oxigenação materna, vai melhorar quando ela está com contração, ela tenha uma certa ansiedade, necessidade de respirar ofegantemente, rapidamente. Isso pode hiperventilar e aumentar e dar a alcalose respiratória, que ela vai poder ter sensações de desmaio, de tontura por essa hiperventilação. Então,
orientando adequadamente a respiração, ela evita essa hiperventilação e ainda tira o foco da contração para que ela consiga se concentrar em respirar e menos no que está acontecendo com a barriga dela. Então, é um ótimo aliado para aliviar a dor e dar um conforto à parturiente. Outra técnica muito boa é a vocalização, que seria emitir sons tipo a ou durante a expiração. Você inspira lenta e profundamente e expira fazendo sons em a durante a contração. Então, ao vocalizarmos, exalamos emoções, relaxamos e liberamos a produção de endorfina. O alívio da tensão auxilia no alívio da dor que a contração pode proporcionar. Holisticamente, acredita-se que ao abrirmos a boca e as pregas vocais, proporcionamos um relaxamento do períneo e uma abertura de outros esfíncteres do corpo, como ânus, vagina e colo uterino. Então, emitir sons pode ser de grande ajuda para relaxar o corpo como um todo, realizar movimentos durante o trabalho de parto. A importância do movimento para o alívio da dor é dar liberdade para a paciente encontrar uma posição que lhe seja confortável, que é completamente diferente de fazer exercícios de cinesioterapia baseados na biomecânica e na fisiologia para a evolução do trabalho de parto. Não, esse tipo de movimento é só para que ela se sinta mais confortável, porque existem movimentos para ajudar no alívio da dor, que são os movimentos que ela faz naturalmente para que ela se sinta confortável, mas também existem movimentos que é para ajudar na evolução do trabalho do parto, na descida, no encaixe do feto, no processo de expulsão fetal. Não, então nós não vamos falar desse tipo de exercício, e sim do movimento livre, que é para ela fazer só para o conforto dela. E esse movimento seria o simples caminhar, deambular livremente para que ela consiga mobilizar a pelve, ou sozinha ou acompanhada. Ou ainda realizar movimentos de relaxamento pélvico na bola, em forma de 8, em forma de círculo, só para ajudar esse hormônio relaxina a afrouxar mais essa pelve, para que ela se sinta mais relaxada durante o trabalho de parto. A massagem, realizar massagem corporal ou localizada na região lombar, que é onde vai mais doer, ou no abdômen materno, na posição em que ela se sentir mais confortável. E essa massagem seria a aplicação de uma força ou vibração em alguns tecidos do corpo, e ela vai agir bloqueando os impulsos dolorosos por estímulo das fibras mecanoreceptoras. Ela ainda vai estimular a liberação de endorfina, aliviar espasmos musculares e aumentar a tolerância à dor, sendo que essa massagem não é um carinho, não é passar a mão na paciente, é aplicar uma força realmente deslocando os tecidos. O uso do escalda-pés, que aqui no nosso serviço é feito pela enfermeira Emanuele, que é uma técnica milenar de relaxamento através do aquecimento dos pés imergidos na água com estímulos energéticos das plantas e dos sais, que vai ter a liberação de tensões nervosas, gerando uma intensa sensação de bem-estar, porque logo após ela ficar com os pés dentro de uma água morna e com sais, é feita uma massagem nos pés baseados na reflexologia. Isso vai relaxar a paciente como um todo. Também pode-se usar a auriculoacupuntura, que aqui no nosso serviço, quem faz isso é a enfermeira Valdicleia, que é usar agulhas em pontos estratégicos ou para eliminar a dor ou para diminuir a ansiedade. Então, ela vai ter a função de equilibrar a energia nos diversos canais que circulam pelo nosso corpo, os chamados meridianos, que estão ligados a algum órgão-alvo ou a algum sentimento como ansiedade ou dor. Nós temos ainda a aromaterapia, que seria o uso dos óleos com alguma essência, em que os aromas naturais serão revigorantes, vão produzir ânimo, calma, acolhimento e conforto.
além de eliminar e renovar as energias, ela vai trazer o sentimento de paz, aliviando as dores. E aqui no nosso serviço é a enfermeira Cibele, que através do seu conhecimento na aromaterapia, nos traz as essências para serem utilizadas nas massagens. Temos ainda a fitoterapia, em que lá no serviço a gente oferece chás com ervas especiais, são ervas calmantes para as pacientes em trabalho de parto. E quem tem esse conhecimento em fitoterapia é a enfermeira Roseane, e que a fitoterapia ela é uma terapia que utiliza medicamentos, chás e infusões, cujos constituintes ativos são plantas e derivados de vegetais, e que tem a sua origem no conhecimento e no uso popular. E esses chás que a gente oferece são chás calmantes no intuito de hidratar e relaxar a paciente no momento do trabalho de parto. Então, era isso que eu queria passar, um pouquinho do meu conhecimento sobre o trabalho de parto e sobre os métodos não farmacológicos para o alívio da dor, que fazem parte das práticas integrativas que a gente usa no hospital. Aqui no caso, eu trabalho no Hospital Materno-Infantil, aqui em São Luís do Maranhão, e a gente utiliza todas essas técnicas para ajudar a paciente em trabalho de parto a passar por esse momento com o maior conforto possível. E aí eu queria agradecer às enfermeiras que dividem esse cuidado dessas nossas pacientes comigo lá no hospital, que são as enfermeiras Valdicleia, Rosemary, Carla, Silvia, Luciana, que compartilham os plantões comigo. E agradecer a Priscila, que é a nossa coordenadora, que foi ela que me me intimou a dar essa palestra e que fez com que eu tornasse essa palestra presencial em videoaula para ver se poderia ajudar as pacientes que estão gestantes e que têm alguma expectativa sobre o trabalho de parto. Então, muito obrigada e eu espero que eu possa ajudar. Qualquer coisa, estou à disposição aqui no canal.